Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, feliz Páscoa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste dia de graça, neste dia de alegria, o dia novo, o dia que o Senhor fez para nós, domingo de Páscoa da ressurreição do Senhor, você é convidado a fazer esta meditação sobre o livro dos Provérbios. Nós estamos celebrando as alegrias pascais, a alegria da nova vida, a alegria do recomeço. E hoje, de um modo especial, nós somos convidados a, dentro do prólogo do livro dos Provérbios, na seção que nos fala a respeito dos benefícios da sabedoria, a fazermos a conexão entre o que a palavra de Deus, no trecho que hoje será proposto, apresenta para nós, com a solenidade que hoje nós celebramos. Provérbios capítulo 2, versículo 14, diz assim para nós: dos que se alegram em fazer o mal, exultam com as perversidades do mal. Este provérbio, este versículo, está nos falando que a sabedoria nos livra exatamente daqueles que se alegram em fazer o mal. Nos livra, em primeiro lugar, fazendo com que nós não sejamos essas pessoas. As pessoas que se alegram em fazer o mal, as pessoas que exultam com as perversidades do mal. Aqui, a primeira palavra mal que aparece é mal com L. E a segunda palavra mal que aparece é mal com U. Ou seja, nós poderíamos traduzir também dos que se alegram em fazer a maldade e dos que exultam com as perversidades do mal, com a perversidade dos que não são bons. Observemos, meus amados, que a sabedoria nos faz caminhar na luz do Senhor. Na luz que hoje nós celebramos. Qual é a luz do Senhor? A luz da ressurreição. A luz de uma nova vida. A luz de uma vida que foi transformada pelo encontro verdadeiro e real com Cristo. A sabedoria, portanto, nos faz degustar a alegria da vida nova em Cristo Jesus. E a sabedoria, ao mesmo tempo, nos livra daqueles que fazem o mal. Nos livram de que modo, Fabiano? Aliás, nos livra de que modo? De que modo que a sabedoria nos livra daqueles que fazem o mal? Ela nos livra fazendo com que nós não possamos ser afetados, transformados pelos efeitos do mal na nossa vida. Que o mal não consiga o seu intento, que é nos afastar de Deus, que é nos tirar a salvação eterna. Porque a primeira objeção que poderia vir a esta palavra seria a de alguém dizendo assim: olha, vocês cristãos, vocês estão com esta palavra aí, este trecho do livro dos Provérbios, que diz que a sabedoria livra os sábios, aqueles que se encontram com ela, com a sabedoria, aqueles que caminham com ela, aqueles que a alcançam, livra dos que se alegram em fazer o mal. Mas a história de vocês, a história da igreja, nos mostra exatamente que a sabedoria não pôde livrar os mártires, que houve pessoas que, em nome desta fé, morreram. Pessoas que foram assassinadas,
que antes de serem assassinadas foram perseguidas, passaram por sofrimentos atrozes. Como é que esta sabedoria livra daqueles que se alegram em fazer o mal, se na história de vocês houve vítimas, pessoas que foram martirizadas, que morreram de forma terrível? Como é que esta sabedoria pode livrar alguém, aquele que a possui, livrar daqueles que fazem o mal, se o próprio, aqueles que vocês, cristãos, dizem que é o próprio fundador da vossa fé, da fé de vocês, se aquele mesmo que é a cabeça, como vocês dizem, a cabeça da igreja, ele mesmo foi vítima daqueles que fazem o mal. Ele mesmo morreu pregado na cruz. Jesus Cristo. De que modo é este que essa sabedoria livra dos que se alegram em fazer o mal e daqueles que exultam com as perversidades do mal? Ou seja, mesmo aqueles que não praticam diretamente o mal, mas que se alegram por ver os outros fazerem o mal contra o próximo. De que modo é este? Como? Exatamente da forma como eu falei anteriormente, meus irmãos e irmãs. A sabedoria nos livra do mal à medida em que ela não permite que na nossa vida o mal alcance o seu intento. Porque a finalidade do mal, o intento do mal, é nos afastar de Deus. É nos levar ao sofrimento sem fim, porque não existe um sofrimento maior do que viver eternamente distante de Deus, viver na inimizade com Deus. É como Jesus fala, não temais, aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10º, eu vou encontrar, meus irmãos e irmãs, só tenham um pouquinho de calma aqui comigo, no capítulo 10º, Jesus fala assim, no capítulo 10º, versículo 28, não temais aqueles que matam o corpo. Nossa, será que não existe mal? Será que existe mal maior que esse? Alguém tirar a vida do outro? Jesus deixa claro para nós que sim. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Existe sim um mal maior. E este mal maior, os perseguidores dos homens e das mulheres de fé não podem alcançar. Os únicos que podem permitir que o intento deste mal, o intento visado por este mal, por esta perseguição, chegue até nós, somos nós mesmos. São os únicos que podem permitir. Da parte de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz São Paulo na carta aos Romanos. De nossa parte, se escolhemos Deus, temos a graça divina, temos o Senhor. E é exatamente aqui, meus amados irmãos e irmãs, que entra a ligação deste versículo de hoje do livro dos Provérbios com a solenidade da Páscoa que hoje nós celebramos, a maior de todas as solenidades, a maior de todas as festas, a solenidade que ocupa o centro do ano litúrgico, a festa principal da nossa fé cristã. Lá na segunda leitura de hoje, ou melhor dizendo, em uma das opções da segunda leitura de hoje, porque nós temos duas opções para a segunda leitura, uma é da carta de São Paulo aos Colossenses e a outra é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu quero ler exatamente um trecho desta segunda leitura, a opção da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo diz assim para nós, ele conclui a segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Celebremos, pois, a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Antes disso, São Paulo está dizendo
que nós precisamos ser pães ázimos. Assim como Cristo, nossa Páscoa, já foi imolado, já foi sacrificado, mas está vivo. Ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós, mas venceu a morte, venceu aquilo que foi a consequência, que teve a morte como consequência, o pecado. E nós precisamos ser pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Por quê? Qual o significado disso? Os judeus celebravam, e ainda hoje os judeus celebram a sua Páscoa, comendo pães ázimos, pães sem fermentos. Por quê que São Paulo diz que nós, muito mais do que simplesmente comer pães ázimos, nós é que precisamos ser pães ázimos? Por que ele está dizendo isso? Para nós lançar fora o fermento velho. Porque o fermento, ele é símbolo da corrupção. Então, nessa linguagem simbólica, quando São Paulo está dizendo isso para nós, ele está dizendo o seguinte: lançai fora a corrupção, lançai fora aquilo que o pecado pode causar em vós. Aquilo que a vida velha pode causar em vós. Não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Somente o dom da sabedoria que o Espírito Santo de Deus, que Cristo Jesus derramou sobre nós em abundância, lá do alto da cruz, do seu lado aberto pela lança. E na manhã da ressurreição, quando ele soprou sobre a igreja o seu Espírito, e daqui a 7 semanas, no 50º dia da Páscoa, quando nós celebrarmos a solenidade de Pentecostes, o Espírito derramado abundantemente sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus concede àqueles que foram batizados, àqueles que foram crismados, àqueles que buscam viver de acordo com a graça batismal, o Espírito Santo concede o dom da sabedoria. E é a sabedoria que infunde em nós esse desejo de corresponder sempre, de sermos sempre pães ázimos, pães sem fermentos, pães que não se deixam abater pela perseguição dos maus, pelos intentos da maldade, da malícia, aqueles que conseguem discernir e que, mesmo sendo eles vítimas da maldade, permanecem na fidelidade a Deus. Ou seja, a maldade não consegue separá-los de Deus. A maldade não consegue, portanto, o seu intento, mas, pelo dom da sabedoria, celebram sempre em suas vidas a Páscoa de Cristo, a Páscoa da ressurreição, como pães sem fermentos, como pães que são sim fermentados, mas com o fermento não da malícia e da corrupção, mas com o fermento de pureza e de verdade. É o que o dom da sabedoria concede para nós. A pureza de alma, a pureza de coração, a pureza de intenção. Sempre fazer intencionado em agradar a Deus, em corresponder ao projeto de Deus. Nunca com outras intenções, nunca com a intenção da glória própria, nunca com a intenção de gerar a admiração dos homens, mas sempre com a reta intenção, a pureza de coração e na verdade. A verdade de Deus, a verdade do Senhor. Lembremos-nos que quando a palavra de Deus fala de verdade, está falando de fidelidade. Está falando da verdade de Deus. Ou seja, Deus é fiel e Ele é digno de que creiamos nele. Por quê? Porque Ele costuma cumprir, porque Ele cumpre o que Ele diz. Celebrar com os pães celebrar com o fermento da verdade, com o pão ázimo da verdade, melhor dizendo, a Páscoa de Cristo em nossa vida, é vencer o mal dentro de nós mesmos. É ter o dom da sabedoria e sermos também nós, como membros do corpo de Cristo, homens e mulheres de verdade. Homens e mulheres dotados de palavra. Homem de palavra, mulher de palavra.
Homem e mulher que costuma cumprir o que se diz, o que se fala, que é comprometido com a palavra dada, que é comprometida com a palavra dada. Homens e mulheres que encontraram a verdade de Deus na sua vida. Já não vivem mais na corrupção, já não vivem mais no erro, já não vivem mais no pecado. Sim, são marcados pela concupiscência. Têm, sim, a tendência ao pecado, mas vencem esta tendência. Vivem em sua vida a Páscoa nova, a Páscoa de Cristo Jesus, a Páscoa do Cordeiro. Peçamos ao Senhor a graça de vivermos, guiados pelo dom da sabedoria. Que o mal nunca nos atinja. Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos do mal. Nós rezamos isso todo santo dia, pedindo no Pai Nosso. A oração que Ele mesmo nos ensinou. É a oração dos ressuscitados. É a oração dos fiéis. É a oração da igreja. Que o Senhor nos livre do mal, para que só possamos fazer o bem, para que nós possamos ser pães ázimos de pureza e de verdade. Homens e mulheres que, além de serem livres do mal, fazem o bem segundo o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma feliz e santa Páscoa a todos. Fique na paz do Senhor.